Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai ver o que o Paulo Cogos andou falando sobre homeschooling, no debate com os esquerdistas aqui no canal Spectrum. Ou quem senta na cadeira? Quem senta. Cogos, tudo bom? A gente se viu ontem, né? Sou Matheus Crepe, sou estudante, sou da área de economia. Seu irmão do Fred, né? Faço parte da JT, né? Juventude Trabalhista. E sobre a questão do homeschooling, como você falou, que ia ter uma concorrência ali, né, entre modelos. Primeiro ponto, os Estados Unidos é um país que tem um modelo de homeschooling e não é majoritário. A menor parte das pessoas dos alunos que estão no homeschooling, eles não estão, não no homeschooling, mas na educação, eles não estão no homeschooling. 3 a 5% só estão ali dentro desse modelo que você defende. E outro ponto, eu defendo um modelo centralizado e você falou o seguinte sobre a questão do nazismo. Você não pode ensinar o nazismo. E você falou, beleza, vai ter uma questão jurídica, mas isso é uma fiscalização. Você está defendendo uma fiscalização do Estado. E terceiro ponto, eu defendo que o modelo ele seja centralizado porque a concorrência desses modelos, eles vão fugir de uma lógica que a centralização eu defendo uma política industrial. Então, um projeto nacional de desenvolvimento. Então, você precisa ter um modelo centralizado para que as pessoas se qualifiquem para estar nas indústrias, para elas estarem em empresas ali de alta tecnologia e aumentar a produtividade da economia. Porque se você tem esses modelos que não qualificam as pessoas, a produtividade da economia baixa. Riemann Minsky, John Keynes, a escola austríaca também fala isso. Qualquer economista sabe que a educação é a base para você ter aumento de produtividade. Bom, o que isso aí tem a ver com centralização? Tá bom, você precisa qualificar a força de trabalho, por que isso precisa ser através de um processo centralizado? Hoje em dia, por exemplo, o ensino industrial ele é totalmente feito através do Senai com as empresas. Então é um sistema privatizado, totalmente privatizado, basicamente. Você tem o Senai, você tem as indústrias, e você realiza ali a articulação com elas para realizar o ensino industrial. Então, porra, em primeiro lugar, é óbvio que o homeschooling não tem nada a ver com ensino industrial, com ensino profissional de maneira geral. O homeschooling ele é para educação básica, o homeschooling ele é para você dar a base formativa para uma criança. Ah, cara, que raiva, ai, que raiva. Sério, dá raiva, tem uns argumentos que dá raiva. Eu não costumo ficar com raiva de argumento não, mas quando uma pessoa ela mostra que ela não entende a diferença entre formação de caráter, formação de personalidade e profissionalização da raiva, cara. Porque aí já não é opinião política, aí já é defeito formativo. O cara ele não vai ensinar o filho a ser peão. O filho ele tem que aprender uma profissão, ele tem que se especializar, depois de já ter passado por uma educação básica de qualidade, já ter formado o seu caráter, já ter desenvolvido as habilidades essenciais de que um ser humano precisa, os conhecimentos essenciais de uma cultura humana. E depois disso a gente se preocupa com o desenvolvimento, certo? Porque o desenvolvimento ele depende fundamentalmente muito mais do potencial criativo do ser humano, da capacidade de inventar novas tecnologias, de realizar pesquisas científicas com base em princípios universais, de ler o universo, de contemplar o universo, de caráter, do que de especialização profissional. Na verdade, isso é um sintoma bastante claro, nítido, do que é o trabalhismo, né? Que é você não ligar para nada do que diz respeito ao ser humano, você só querer que todo mundo sejam máquinas de trabalhar um pouco, ganhar um pouco e viver numa justiça social em que todo mundo é mecanizado e todo mundo é uma peça de uma máquina estatal, né? Então por isso que o cara não consegue entender o que é uma educação familiar, uma educação doméstica, uma educação humana, uma educação clássica, certo? Ele quer que todo mundo só estude para ser peão, só estude para ser trabalhador de fábrica, só estude para fazer parte do ciclo produtivo ali pelo resto da vida, pelo salário que ele vai receber ali das mãos do Estado, e é isso. E por isso que ele não consegue aceitar o homeschooling, porra. Porque o homeschooling ele tem uma função humanística, ele tem uma função de formação, certo? Transcende muito o que ele quer em termos de educação. E realmente, o homeschooling não dá para você misturar com o sistema que você busque realizar a especialização do moleque desde o ensino primário. Você busque colocar ele no mercado de trabalho em vez de dar uma base formativa para ele. Produtividade. Então, se você exclui isso, você não tem aumento de produtividade e aumento de ganhos econômicos na economia. Então, esse é o ponto fundamental que eu estou falando. E a maioria das pessoas... De todas as funções da educação, produtividade é a menor de todas.
certo? A educação ela pode servir para um monte de coisas. A última delas, última mesmo, em escala lógica, cronológica, é a econômica. O ser humano ele não é só uma máquina de produzir. A educação ela atinge o cerne do que é o ser humano. A educação é você moldar o espírito de uma pessoa, que é o que vai determinar o ser dessa pessoa, que é o que vai determiná-la em todas as suas expressões de vida, em tudo que ela vai ser, em tudo que ela vai fazer e realizar, e o econômico incluso, com subseção. Depois que você terminou de formar essa pessoa, que essa pessoa já está orientada numa educação sadia, aí a gente especializa ela. Igual todos os países normais do mundo, praticamente, igual foi em toda a história, basicamente. Pessoas, eles rejeitam o homeschooling, o Chile também é liberado. Não chega a 1% de pessoas que estão lá. Então, os próprios pais, e na realidade brasileira... Se existe 1% de alunos que têm condição, que querem, que a família quer, por que você vai privar esse 1% por causa de 99%? Eu acho que isso aqui é um puta de um argumento a favor do homeschooling. Beleza. O pessoal fala, socialização, cara, é só 1%. O cara tá falando aqui que no Chile é 1%. Então 99% não vai ser atingido, não precisa se preocupar. Deixa aí para só o pessoal que quer, que consegue. Porque eles têm esse direito. Se não vai afetar a sociedade como um todo, porque não respeitaram um direito, uma escolha de uma pequena minoria, que não vai abalar nenhuma estrutura social. E é um corte de despesa, cara. É uma economia. Se você tem 1 milhão de alunos, você tem 1% deles no homeschooling, cada aluno hoje custa para a rede de ensino R$ 12.500, né, mais ou menos, por ano. O que é uma taxa baixa, concordo. A gente tem que aumentar essa taxa. Vamos dizer então que a gente aumente para, sei lá, 25 mil por ano. A gente tem 1%, vamos supor 1 milhão de alunos. A gente tem 10 mil alunos economizando, cada um R$ 25.000 por ano. A gente tem uma economia de 250 milhões aí por ano, sem que haja nenhuma. Sem que o nível educacional seja afetado, porque a gente está controlando a qualidade desse ensino. Eles não estão sem estudar, eles estão estudando sem gastar para o Estado. Por que o Estado ele tem que obrigar a população a fazer ele gastar? Por que o Estado precisa fazer a população ser supletiva da sua própria atividade estatal? Que é o que está na Constituição, né? Na Constituição está que o ensino privado é supletivo do público, que é uma inversão lógica. Né? É uma inversão lógica completamente irracional. Né? E a mesma coisa aqui no homeschooling. Se a família ela tem condição de educar, ela não precisa transferir para o Estado. Por que a família transfere para o Estado? Porque ela não consegue, pô. Porque, de fato, o Estado tem mais instrumentos para educar as crianças do que a família. Só que se a família ela consegue esses instrumentos, porque hoje em dia existe a possibilidade de ter acesso a isso, a gente tem provas disso, a gente tem famílias homeschooling que dão certo pra caralho, dão muito mais certo. Então, por que você não respeita o direito delas? Por que você não faz essa economia de despesas natural, que não é uma economia que você tenha que cortar nada, é só você transferir de um lugar para o outro? 1% tá bom, 250 milhões a mais por ano. E respeitar o direito desse 1%. Então por que faz tanta tempestade de copo d'água? Por que não libera logo? Vamos lá. Que a gente tem um índice de Gini, que tem uma desigualdade alta, um poder de compra que está atrás ali do Uruguai e do Chile, nem é maior da América Latina, os pais eles nem têm a condição de pagar esses tutores, são caros, eles nem querem, eles não querem e são caros. Esse que é o ponto. Bom, se o Aí que tá, não é para todo mundo pagar. Quem não tem condição não vai pagar. Quem tem condição vai pagar. Não é assim com o ensino privado? Vai acabar com as escolas privadas porque pouca gente frequenta. Se tem pai que tem condição, deixa pagar, porra. Se o pai ele quer economizar o dinheiro do contribuinte, deixa economizar, caralho. Qual que é o grande ponto? Qual que é a grande necessidade de burocratizar e tornar as coisas complicadas, né? Só é uma mania de controle, é uma megalomania. Se o schooling fosse tão ruim assim, então a esquerda não deveria ter medo de liberar.
O que vocês estão tendo aí é medo de concorrência. Mas agora, pode ter um modelo centralizado, né? Não, e aí que tá. Quando você fala em modelo centralizado, qualquer economista sabe que a concorrência vai fazer com que surjam soluções e inovações melhores. O que você está propondo como modelo centralizado é porque você não quer que essa produtividade sirva os indivíduos, você quer que sirva o Estado. Eu quero que sirva o indivíduo. Mas eu defendo uma política industrial. Então, se você tem a concorrência... É um argumento mais xoxo que o outro. É um pior que o outro. Como assim que a produtividade sirva ao indivíduo ou ao Estado? O que o cara tá falando? O sujeito tava falando aqui de profissionalização. Isso aqui nem é um argumento, não dá nem pra responder isso do Cogos. É ininteligível isso aqui que ele falou. Você não vai qualificar as pessoas. Boa. Por que não vai qualificar as pessoas? O cara continua podendo ir pro Senai. Depois, igual todo mundo que vai pro Senai só depois de passar pelo ensino fundamental, só depois de passar pelo ensino básico. Você não tem 10 anos e tá no Senai. O sujeito que tá fazendo homeschooling não é o sujeito que estaria no Senai. Certo? E se ele quiser ir pro Senai, se ele tá na escola, ele não tá no Senai. Ou ele tá na escola, ele tá no Senai, pô. Da mesma maneira, ou ele tá em casa sendo educado, ou ele tá no Senai. Você vê, nenhum dos argumentos dos dois lados, tanto do lado ANCAP quanto do lado da esquerda, faz sentido. Não é que estão errado, que tá certo, é que não faz sentido. Sentido lógico. E é revoltante isso, cara. Como que a gente, no Brasil, chegou a esse nível de pensamento político, em que nada faz sentido de nenhum dos lados, vai todo mundo só falando tudo que vem à cabeça, tudo de acordo com um monte de slogan, de fórmula. Na verdade, eu sei como a gente chegou a esse nível, né? Lê lá o Scatesco, lê lá o Le Bon, o Sorel, você vai descobrir. Bom, não sei se você sabe, mas apenas 21% dos brasileiros eles apoiam, né, o homeschooling. Tem que apoiar, minha filha. O homeschooling não é um negócio que você tem que apoiar. Se você não quer pro seu filho, é só você não fazer. O homeschooling é literalmente liberdade. Pro cara fazer se ele quiser. Se 23% apoiam, se tivesse 23% de pessoas fazendo homeschooling, então deixava de fazer. Não é um negócio, a gente precisa de apoio popular, porque o povo não vai aceitar, a gente vai impor isso pro povo, a gente não vai impor pro povo. A gente vai deixar de impor pra uma quantidade de pessoas que pode ser de 1%, igual o cara disse ali, e que tá bom já. Você fala também da questão das famílias participarem, também acho legal, mas infelizmente eu acho que as famílias não estão querendo muito participar. Pode perguntar para qualquer professor. As agendas Mas o problema é esse. O problema que o homeschooling atinge é justamente a desconexão cada vez maior entre a família e o filho. É o fato de que cada vez mais a família está mais distanciada do filho, porque o sistema de ensino separa os dois. Tanto que o cara fala, tem que estar na escola porque a família é um perigo. Tem que estar na escola para poder denunciar a família, porque a família é um monstro, é um vilão. Então até na argumentação oficial você tem essa narrativa. O homeschooling é um corretivo a isso. O fato de ter famílias, e você tem inclusive um efeito reflexo, se você tem famílias educando as crianças em casa, você tem um efeito moral na sociedade que volta a colocar na cara dos pais a necessidade de cumprir o dever educacional com seus filhos. Certo? Cria um exemplo social que as pessoas vão vendo, vão emulando, mesmo com o filho na escola. Dos alunos, os pais não assinam lá de volta, e dentre essas coisas, o que você acha sobre isso? Eu acho que não importa quantas pessoas apoiam ou não. Se a pessoa apoia o homeschooling, ela faz o homeschooling. Se ela não apoia, ela coloca numa escola convencional. Pronto, resolveu o problema. Nós não precisamos brigar. Basta ter liberdade. Agora, o que eu acho injusto é o seguinte. Eu vi o caso de uma aluna que ela foi aprovada na USP com excelentes credenciais acadêmicas e ela não pôde se matricular porque ela era homeschooled. Isso é um absurdo. Nós estamos tirando a oportunidade de uma pessoa que foi bem educada. Terminou? Mas assim, a escola, o que acontece? Ela ensina ali outras competências além de a pessoa acertar a prova de vestibular e tudo mais. Então é por isso que você está falando da absoluta não ter sido aprovado, mas tem outras. Exatamente. O ensino doméstico ele ensina outras competências além de ser aprovado no vestibular. A escola não. A escola é para você ser aprovado no vestibular. O ensino doméstico é para você ser formado de caráter. Né? Então essa é a diferença central. Qual a grande competência que a pessoa aprende na escola
que não aprenderia em casa. A pessoa estaria em casa aprendendo para o vestibular? Não estaria, ela estaria aprendendo uma série de. Ela estaria tendo contato com uma série de virtudes necessárias ao convívio doméstico, ela estaria tendo contato com uma série de, de padrões de caráter que apenas a nível familiar é possível você atingir, e que na escola acaba ficando um pouco difuso. Né? Então, esse argumento, a escola está ensinando o que em casa não dá para ensinar. O quê? Eu não aprendi porra nenhuma na escola. Nenhum nível. Eu posso dizer assim com garantia. Eu não aprendi na escola nada que eu não teria aprendido em casa. Certo? Eu desaprendi. Eu não ganhei nenhuma competência mais. Eu e 98% dos brasileiros. Ainda mais porque o ambiente moral da escola ele é simplesmente um reflexo de um ambiente moral de uma sociedade cada vez mais corrompida. Então a gente tem que sanear a escola, tem que recuperar a escola, mas a melhor fonte de você encontrar essas virtudes que a gente precisa para renovar a sociedade é voltando para a família, pô, que é a base da sociedade, que é a base de toda virtude social. Outras competências que devem ser levadas em consideração que a escola ensina. Mas como você falou, você prefere que seja opcional, socialização, acho que você está se referindo a isso. Isso, exato. Então, agora você pegar lá os alunos, colocar tudo dentro de uma classe por um critério etário, aquilo não é uma socialização natural, ela não está aprendendo a viver em sociedade. As pessoas acham que homeschooling é ficar trancado em casa, mas existem associações de homeschoolers, onde os alunos interagem com pessoas de interesses comuns ou de diferentes faixas etárias e aprendem a conviver no que seria um laboratório da sociedade real. Então, não é ficar preso em casa, é criar soluções e inovações onde você pode, inclusive, ter a socialização ali de uma forma natural. É importante também... Agora eu consigo falar. Deixa eu arrumar a mesa aqui. Olha a livre concorrência. Aqui. Não, no livre mercado haveria várias bancadas dessa concorrendo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Sou o Richard, sou ator e estudante de História. Nesse tópico do homeschooling, eu vi que muita gente vem tocando nas questões sociais que são extremamente importantes. Mas tem um tópico que é o tópico técnico. Dentro da sociedade brasileira, na maior parte das vezes, como uma das colegas citou anteriormente, os próprios pais não estão querendo participar com coisas leves que professores pedem. No homeschooling, nós temos a questão técnica. Eu estou estudando para ser um professor de História. Se eu for pegar um futuro filho meu para educar, eu tenho competência para falar tecnicamente sobre história. Mas em determinado ponto, vai chegar algum tópico, seja de exatas ou de humanas, a qual eu não vou ser capacitado para isso. Ninguém, até mesmo muitos professores, se você for conversar sobre o homeschooling, ele não vai aprovar, exatamente porque não tem um professor que vai dominar todas as áreas do conhecimento. Uma resposta simples que eu daria isso aqui é que por muito tempo no Brasil, o professor dava aula de tudo, pô. As normalistas lá antigas, anos 60, 70, 50, 40. Agora mudou. Mas naquela época já tinha escola, a criançada já estava na escola aprendendo de uma pessoa que tinha tanta competência quanto a mãe se resolvesse estudar aquilo ali, né? E você tem soluções pedagógicas no homeschooling. Eu acho engraçado que tudo isso aí não é um argumento, é uma pergunta. Como que faz? Como que faria? Certo. E a gente já sabe como que faz, porque já existe essa experiência no mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa que em debates em geral, não só nesse, mas o pessoal comete muito. Confundir pergunta, dúvida com argumento. Às vezes o que você tem é uma dúvida, você não sabe como funciona. Você pode perguntar como que é, e você recebe a resposta. Não precisa usar de carteirada como se você soubesse, como se você estivesse impugnando. Certo? Isso na questão técnica. Então, esse aluno já vai ser defasado quando ele for disputar num vestibular, em alguma coisa do tipo. Acabou de ver aqui a moça que passou na USP. Então não estava defasado. Uma boa parte do... Eu não consigo achar que alguém, numa boa família, com capacidade de fazer homeschooling, vá ser menos preparada com todo o material que o homeschooling possui, do que alguém numa escolinha pública, fuleira, igual as que a gente tem no Brasil, que passa muito mais tempo fazendo alface, pensando na vida, do que estudando. Crianças, adolescentes homeschoolers, eu já conheci vários, costumam ser muito inteligentes, pô. A gente vê, a gente é diferente, é um pessoal que às vezes você conhece, é superior.
Né? Eu nunca vi alguém falar, minha família foi homeschooler. E isso é uma pessoa ruim, burra, né? Nunca vi. Pelo contrário. Então é o tipo de dúvida, assim, a gente pensa, a gente tem um pensamento intrusivo da dúvida. Como será que é? Será que é defasado? Então isso aqui é dúvida. Isso aqui não é argumento, é dúvida. A gente consegue provar que está errado. A gente consegue esclarecer. Não é provar, é esclarecer. O pessoal não quer esclarecer, porra. Só quer falar, quer se impor, em vez de ouvir que existe uma realidade que ela não conhece. Já na questão social, boa parte das famílias do país não teria nem como aderir ao homeschooling, porque os pais precisam... Não precisa ter como. O Estado, ele não tem que nivelar todo mundo por baixo. Certo? E esse é um dos erros do Brasil hoje. O pai, ele tem condição de pagar a educação, de pagar a saúde, mas o Estado obriga. Não, você vai com a gente, você vai fazer o que a gente manda. Se a família tem condição, se o pai tem condição, deixa. Essa é a lógica do que se chama de justiça comutativa. A justiça distributiva, que é o ensino público, é a saúde pública, ela entra quando a justiça comutativa ela não consegue entrar. Então, se o pai ele quer, se ele consegue, por que você, qual que é a sua grande superioridade, sua grande virtude que abole, que não deixa, certo? Por que você não deixa? Ah, é só 1%, deixa 1%. Se 99% vai continuar precisando do ensino público, deixa para os 99%, porra. A gente já tem um déficit de investimento em educação pública. Se a gente conseguir tirar pelo menos 1% dos alunos para uma educação de qualidade com os pais, tá bom. Né? Estar trabalhando para botar comida dentro de casa. Não é nem para colocar numa escola melhor, numa escola... Inclusive, é o erro, né, do debate de estar sempre achando que toda demanda, toda reivindicação, toda discussão é em torno das famílias pobres. Não, cara. Às vezes, uma pauta pública ela é realmente uma pauta para quem pode. Também tem direito. Existe direito para quem pode também. A Constituição de 88 ela parece não reconhecer isso, mas quem pode, quem tem um nível maior de vida, deve ser tratado de maneira diferencial. Não de maneira mais privilegiada, mas com direitos não, com menos imposições, com uma cobertura menor do Estado, que o Estado só deveria oferecer para quem realmente não consegue, pô. Porque o Estado ele precisa gastar, o Estado ele tem burocracia, o Estado ele cada vez mais é um elefante, né? Então, se você tem um meio simples de tirar um pouquinho disso, dar uma raspadinha, deixa raspar. O Estado não tem que ser obrigado a cobrir tudo que existe na sociedade só porque você gosta que tudo tem o selo do Estado. Escola particular. Quando eu tiro a criança ou adolescente desse convívio na sociedade, na escola, eu estou privando ele de aprender a ter outras opiniões debatendo com a frente dele. Por quê? Dentro de casa, como você bem bate, essa questão da a família é mais importante do que o Estado? Depende, vai depender do ponto de vista. Como é que uma criança que foi educada 100% na direita, somente dentro de casa, ou na esquerda, na linha política que você quiser, vai entender que a posição dela não é a definitiva se ela não tiver o convívio das escolas, se ela não tiver os professores, se ela não enxergar outras realidades sociais que muitas vezes o primeiro contato que ela tem é dentro da escola? Bom, Richard, nós sabemos que a falta de... Mas a escola não serve para isso. A escola serve para dar a educação que a família não consegue dar. A escola não é para expor meu filho a porra nenhuma além do que eu quero que ele exponha, pô. Eu quero educar o meu filho do meu jeito. O Estado não tem um direito de dar uma educação pro meu filho que não é a que eu queira dar. Ah, não, ele tem que ter contato com outros pontos de vista. Não, ele tem que ter contato com os pontos de vista que eu quero. Eu não quero que meu filho receba nenhum ponto de vista que eu não quero. Porque eu sou o pai dele. Ele vai ficar privado de conhecer. Meu, ele não vai ficar privado de conhecer. A gente tá na era da internet. Puta que o pariu. A gente não tá no século XIX. Ele vai entrar na internet, ele vai ter contato com tudo. Você tá lá no Twitter, enchendo o saco dele, ele vai ter contato com toda a live que você fizer, com vídeo que você postar no YouTube. Ele vai ter contato.
Pode ficar tranquilo. Mas enquanto ele não tem contato, eu quero formar ele como meu filho, não como um cidadão abstrato do Estado. Isso tudo é gente que não tem filho, que não tem nenhum ideal de educar os filhos, que não tem nenhum. Certo? A esquerda, você acha que a esquerda colocaria o filho numa escola de direita conservadora para ele ter contato com opiniões diferentes? Não, porra, porque a esquerda acha que a convicção dele está certa, ele tem que aprender aquilo. E da mesma maneira eles acham que a nossa convicção está errada, então o filho tem que aprender a convicção certa que ele vai receber na escola. Então isso aqui é uma defesa escancarada de doutrinação escolar, um paternalismo. Sério, isso aqui é uma coisa que antigamente, não muitas décadas atrás, não seria falado em voz alta. Nem décadas, talvez, sei lá, 5 anos atrás, não seria falado em voz alta. O pessoal falaria, isso é conspiracionismo, isso não é verdade, não é isso que a gente defende. Hoje em dia os caras falam abertamente, a gente quer tirar o seu filho para a gente expor ele a pontos de vista diferentes dos seus, para a gente expor ele a outras cosmovisões. E meu filho não meu filho, você, ele é uma criança. Ele precisa formar caráter e convicções, ele não precisa discernir entre diferentes cosmovisões. Ele precisa ser formado. Uma criança não tem a capacidade de ser exposta a cosmovisões diferentes e só vai desorientar ela. Só vai deixar ela sem capacidade de formar uma personalidade consistente. Certo? Se quiser mudar de ideia depois, muda. É melhor você ser formado como comunista e virar católico depois do que você ficar entre 10 ideologias e religiões diferentes sem saber o que acreditar de cada uma. Todo mundo debatendo. Não dá para formar uma criança no debate, você forma uma criança educando. Educar é você adotar uma visão de vida e você ensinar para ela com base nessa visão de vida. De liberdade acadêmica é um problema que acomete principalmente as escolas reguladas pelo Estado, não o homeschooling. Um outro misconception, né, uma concepção errada que as pessoas têm do homeschooling é que o pai vai lá ensinar todas as matérias e ficar disponível 24 horas por dia. Não. Existem sites, materiais didáticos feitos para homeschooling, com diversos professores, com diversidade de opiniões, onde o aluno aprende a aprender sozinho. Ele se torna capaz de gerenciar o seu próprio estudo, que lhe dá uma maturidade muito grande, uma habilidade essencial que não vai ser ensinada numa escola convencional. Então, o homeschooling, nesse ponto, ele é muito superior. Inclusive, você vê o alto desempenho de estudantes homeschooled, independentemente do background social ou racial, que conseguem se desempenhar muito bem, tanto no mercado de trabalho, quanto... Isso aqui a gente coloca na ponta da caneta e a gente vê os dados. Tem dados, certo? Sobre o benefício de uma educação familiar. A gente vê. É só ir lá e ver. Certo? Porque em vez de palpitar, de ter uma dúvida, não vai lá esclarecer. Por que precisa lançar como argumento uma coisa que não é argumento? no meio acadêmico. Vamos lá, você menciona essa questão do desempenho em relação a pessoas que participaram do homeschooling. Primeiro, vamos falar de dados. Quantas pessoas? Você não pode pegar por base 1, 2 pessoas que, com certeza, para ter o homeschooling no Brasil... Nada do que o cara falou até esse ponto é baseado em dados. Tudo foram dúvidas e opiniões e palpites. E agora o cara tá querendo falar de dados? Porra, manda um dado aí então. Vieram de uma realidade social e financeira um pouco melhor para poder pagar por isso. Segundo, o aluno aprender sozinho. Você já entrou numa escola, numa sala de aula agora, recentemente? A maior parte dos alunos, mesmo com professores, principalmente na área pública, tirando leite de pedra para tentar ensinar aquele aluno... Que argumento de bosta que é esse, cara? O motivo disso estar acontecendo é a escola. Não é que o maluco é burro. Tá chamando os moleques tudo de burro. Se você não aprende na escola, imagina em casa. Porra! Se o cara não aprende na escola, ele contrata um professor particular, ele vai lá e aprende. Enquanto o professor está explicando lá, ele está no celular, ele está batendo papo, ele está desenhando no caderno. Na escola estatal, não no homeschooling. Não. Em todas as escolas. Eu estou falando isso geral, tá? Se com um professor e com professor, com colegas, com várias pessoas ali no mesmo ambiente, o cara já perde o foco, imagine em casa, onde uma realidade social hoje, indiferente da classe, é que boa parte dos pais, enquanto o filho está trancado no quarto, mexendo no notebook, no celular, o pai não sabe o que está fazendo, ou ele próprio está focado nas redes sociais. Então, me desculpa. O homeschooling funcionaria se você tivesse uma fiscalização do governo, se você tivesse...
Eu não sei como que responde isso, cara. Eu não sei como que. Cara, de todos os argumentos que eu já vi contra o homeschooling, pega tudo por escala de absurdo, descarta todos e deixa só isso. E você já cumpre todas as escalas de absurdo. Todas, bate tudo, tudo. O moleque não vai estar em casa mexendo no celular, ele vai estar em casa praticando homeschooling, certo? Sentadinho, com a fiscalização do pai na frente dele. Ele não vai ter como tá dormindo no celular, o pai não vai ter como tá no celular. Aí que tá, o homeschooling é uma coisa que existe, já existe. Você olha, a gente não tem que discutir delírios, devaneios, como será que poderia ser? A gente tem que discutir como que é. O moleque tá sentado, ele tem o horário dele para estudar, ele tem os materiais para estudar, ele não tá no celular, ele tá aprendendo igual numa aula particular. Que delírio é esse, cara? Pessoas altamente adaptadas e formadas para isso. Não tem como você tirar uma criança ou um adolescente de dentro da escola, pelas questões éticas que eu já expliquei, as questões técnicas, de que ninguém vai ser apto 100% a falar sobre determinado assunto, e principalmente sobre a questão social. Foi dentro da escola, foi em convivência com os meus colegas, que eu aprendi que a brincadeira que eu posso fazer com o meu colega que tem um peso um pouco maior do que o meu, não é certo. Que brincar com aquele colega que futuramente vai ter uma orientação sexual diferente, não é tão correto. Muita coisa que em casa é ensinado como brincadeira, você entende que está errado dentro da escola. Você não está pensando nisso, você está pensando... Tudo que o moleque aprende em casa é inferior ao moleque aprender que não pode brincar com quem tem um peso maior que o dele. Todos os valores e virtudes que foram ensinados ao longo de todos os milênios pela educação doméstica são inferiores a aprender simplesmente que não pode brincar com gordo. Que é uma coisa que não dá para colocar no material de homeschooling. Uma coisa que não dá, pelo visto, para colocar no material que é distribuído para homeschoolers, pro pai ensinar, pô. Uma coisa que não dá para avaliar e fiscalizar. Precisa fazer uma fiscalização. Tá chovendo no molhado. Todo mundo sabe que precisa, pô. É o que acontece nos outros países. É o que acontece em todo país que tem homeschooling. Você tem a fiscalização. Tá discutindo com o Kogo. Só que, porra, qualquer pessoa que vê isso aqui sabe. O homeschooling não é você liberar geral, vai, resolve aí em casa e depois você nos conta. Não, tem um acompanhamento, tem regras. Se o cara estivesse defendendo regulação, tá, então vamos falar, eu defendo, mas eu defendo regulação. Só que não, o cara ele é contra. Porque, não, mas precisaria regular. Tá bom, precisa regular, então regula, porra. Então, me desculpa, não tem. O seu argumento é totalmente infundado. Richard, o problema não é a falta de fiscalização do Estado nas famílias homeschoolers. O problema é a incapacidade institucional dos pais fiscalizarem o Ministério da Educação e as escolas estatais, que você sabe muito bem que doutrinam as crianças. Outra, o bullying, inclusive o bullying físico, que para mim é o pior de todos, ele é uma realidade das escolas estatais. Qualquer pessoa que acompanha a realidade da educação pública no... Esse argumento é fato, né? Será mesmo que nas escolas está dando resultado? Será que está dando certo? Será que certos princípios de polidez, de cordialidade, de civilidade, você não aprende eles muito mais em casa, no ambiente doméstico? Não é uma virtude muito familiar? Muito mais do que na escola? Será que está dando certo? Porra, a gente tem um monte de moleque polido, que não faz piadinha com ninguém, que não brinca com o gordo. Puta que o pariu, cara. Você tem que ver a escola, olha a realidade. Olha você a realidade, mano. Vai numa escola, vê se a molecada lá tá se comportando do jeito que a equipe pedagógica lá, com o mapinha da Agenda 2030 na parede da escola, tá querendo que se comporte. Porque você não forma a criança de um jeito mecânico. E a família ainda é a maior fonte de formação de caráter conhecida pela humanidade. Se você quer que um menino aprenda a respeitar o próximo, tem que ser no ambiente familiar. Porque o próximo dele na sociedade civil ainda é um estranho, pô. Por que eu vou respeitar um estranho? Você precisa passar pelo laço familiar, precisa passar por uma série de degraus para você conseguir criar essa mentalidade em relação ao estranho.
Então é aquilo, né? O pessoal acha que a civilização urbana, moderna, ela é um negócio, é uma ordem suspensa, né? Que ela tá assim, ela tá suspensa, ela não tem nada embaixo dela, e a gente vai colocando coisa lá, colocando coisa lá, a gente vai construindo lá dentro. Não, cara, ela tá no chão, vai crescendo raízes, e vai entrando e vai entrando e vai entrando. Você consegue parar aqui, você consegue mexer ali, mas tá cheio de raiz para todo lado, tá florescendo ali, você corta um pouco, você rebrota. Só que não existe isso de você achar que dá para você suspender e aí você resolve tudo lá em cima, certo? O Brasil vai ver que nas escolas existe a presença de bullying físico, existe a presença de drogas, existe até cooptação para o crime. Por quê? Porque não existe a fiscalização das famílias. Isso vai acontecer no homeschooling, porque as famílias mesmos vão fiscalizar o que os filhos estão fazendo, porque é do interesse. Diga-se de passagem que o interesse moral de um professor em qualquer virtude de um aluno, ele tem uma escola ali sei lá, vamos lá, 2.000 alunos. Vamos dizer, uma escola grande. Esses 2.000 alunos, o professor ele tem interesse moral direto em que qualquer um deles aprenda alguma virtude específica? Não tem. O interesse pelo aperfeiçoamento do indivíduo, do ser humano individual, é do pai, que está ali no ambiente restrito da família, que vê a cada filho como seu próprio prolongamento. Não existe forma de você formar caráter, de você educar uma pessoa mais do que um pai educando o filho. Porque você pode ter a melhor das intenções, só que você não tem tanto interesse quanto o pai teria. E o pai não quer, o pai não participa da vida da escola. O homeschooling é um antídoto para isso. É uma forma de você revalorizar os laços familiares. Eu acho que esse vídeo já está ficando grande demais. Talvez eu até finalize ele logo. Interesse maior delas. É uma questão de alinhamento de incentivos. O burocrata não ama a criança. O pai e a mãe, em linhas gerais, sim. Fechou. Olá. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Prazer, eu sou a professora Maiara, sou professora há 16 anos e a gente até se bateu aqui para sentar, porque a sua defesa chega a ser desesperadora. Puta que pariu, por que todo mundo quer debater no homeschooling? Eu conheço o Cogos por 1 milhão de questões. A última delas eu acho que é homeschooling. Eu acho que ninguém pensa no Cogos e pensa em homeschooling logo de cara. Comparado com a realidade brasileira. Nesses 16 anos que eu dou aula, todos os anos, pelo menos, eu recebo de 2 a 3 casos de famílias que cometem violência contra as crianças. Eu não quero que essa pessoa exponha minhas filhas a um valor diferente do que eu quero expor, certo? Dias mulheres virão. Ah, você não gosta de mulheres? Todos os anos. E esses casos aumentaram depois da pandemia, que foi o período onde as crianças precisaram ficar em casa. Eu também sou contra ficar em casa. A pandemia, a ditadura sanitária. Tudo bem, só para concluir. É um pouco chocante a sua visão da pandemia, mas, de qualquer forma, seguindo a minha linha. Cara, você vê essa vilanização da família? Ficar em casa é um risco. O pai, ele é um risco, ele é uma ameaça. E a vilanização? O pai é uma ameaça. E aí tem um monte de fatores, por exemplo, o que a molecada estava fazendo em casa com os pais? Estava no ambiente familiar? Não. Estava no ambiente sobreposto. Um no celular, outro no outro, um no quarto, outro no outro. É uma vida familiar. É uma família estruturada? Pai, mãe, educando os filhos? Ou é terceiro padrasto, já uma criança não tem nada a ver com a outra? Ou são filhos já de famílias desestruturadas, a mãe colocou qualquer responsável em casa? Essa mãe não faria homeschooling. É a família educadora que comete esses abusos? É a família estável, a família estruturada? E é uma família que, no momento que estava lá em casa,
estava junta, vivendo uma vida familiar, o pai conversando com o filho, o pai ensinando o filho. Então, as virtudes que você é exigido para educar uma criança em casa são muito diferentes do tipo de comportamento que você manifesta quando você abusa de uma criança. Então, você vê como que ela faz essa mistura burra, nivelante, estúpida, só para transformar a família numa ameaça. Então, a família é um perigo. Se você está em casa, você vai ser abusado. E me dá aqui as crianças. Que aqui, ó, eu vou ensinar do meu jeito. Porque a família não tem como. A família vai abusar de você. Você nem pode usar essa palavra abusar no YouTube. Acho que pode. Espero que possa. Senão, fodeu. É um pouco chocante a sua visão da pandemia, mas, de qualquer forma, seguindo a minha linha aqui de raciocínio... Como que a pessoa tem a capacidade de dizer que é chocante depois de dizer o que ela está dizendo? A pessoa está vilanizando a família, a instituição doméstica, os pais, e ela acha chocante. Essa é a opinião do Paulo Cogos. Certo? Chocante. A escola é o ambiente social, é o único ambiente social que a criança tem, depois da família, para se conectar com outras pessoas, para entender a diversidade. Primeiro, isso não é verdade. A criança ela vive num bairro, a criança ela vive numa cidade, certo? A criança vive num ambiente civil e a escola está embutida nisso. Então a escola não é o único ambiente que ela tem depois da família. Que tem fora da escola. É a escola que acolhe muitas dessas denúncias. Presta atenção, sempre essa narrativa, sempre esse discurso. A família é o perigo, e se não fosse a escola, as crianças seriam vítimas que ninguém ia ouvir. Que a criança está numa situação de risco. Se ela está numa família, ela tem risco. Porque ela está ali na casa dela, em contato de estranhos abusadores. A pessoa não quer, por exemplo, saber a causa da proliferação de abusos. O que está causando essa dissolução moral da família? O que está causando esse afastamento moral de pais e filhos? Que faz um pai deixar de ver o filho como filho e passar a ver como objeto sexual. Na verdade, será que é filho mesmo? Vamos ver a estatística? Vamos puxar os dados? Vamos saber? Não tem dados sobre isso. Porque não é conveniente. Denúncias, inclusive, que são subnotificadas já. Já há uma dificuldade muito grande do Estado, de quem cuida dessas crianças, perceber as violências que essas crianças passam. A escola é o principal espaço em que essas crianças têm, no momento, para recorrer, para se defender da violência. Quando você vem com um discurso de que o homeschooling deveria ser liberado, é muito bacana, é muito lindo quando você fala de uma família que tem toda a estrutura, que tem toda a possibilidade. Ótimo! É essa família mesmo que vai fazer o homeschooling. Ótimo! Então vamos liberar para essa família, pode? Porque é isso que é a questão. Vamos liberar para essa família, porra. Por que não pode? De oferecer uma educação adequada para a criança. Agora, quando você está falando de uma criança na periferia, de uma criança que... Eu não estou falando de uma criança na periferia. Não estou falando. Eu não acho que toda política pública ela seja universal, que é um dos erros da Constituição maravilhosa de 88 que a gente tem. Que acostumou a gente pensar que toda política pública, se a gente está discutindo ela é universal, é para todo mundo, é para a periferia e para o ricaço. Que o Estado ele tem que, inclusive, ele bancar tanto a despesa do rico quanto a despesa do pobre. Eu não estou falando de periferia. Eu estou falando de quem pode, de quem tem estrutura, de quem tem capacidade. E só tem muitas crianças. A gente tem uma realidade muito triste no nosso país no momento que vai diminuir, o governo está trabalhando para isso, mas a realidade de muitas crianças que vão para comer na escola. Então, a realidade ela é muito... Você acha que uma família que não tem comida para dar para o filho em casa vai fazer homeschooling? A família que manda o filho para a escola para comer tem sequer interesse em homeschooling? É óbvio que não, porra. Isso é um não problema, né? Como dizia o Bergson. É um não problema, porra. Isso não é uma questão
diferente do que você traz pra gente. Ela é muito diferente. Então, por isso, chega a ser desesperador precisar defender isso. Porque a partir do momento que o homeschooling for liberado, as brechas para que essas crianças continuem em sofrimento será muito grande. Defender o homeschooling chega a ser comparado a defender pedofilia no Que Brasil. isso? Defender que a criança fique em casa com a família é defender pedofilia. Defender que os pais sejam pais dos próprios filhos é defender pedofilia. O projeto deles é esse. Vocês veem aí. Eu não sei quanto tempo mais vai ficar nesse lenga-lenga. Sério, depois disso, isso é tão chocante que eu não consigo nem mais assistir essa porcaria aqui. Então, muito obrigado por você ficar até o final. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.